Bem-vindo ao Box Flexibilidade Cognitiva. Bem-vindo ao Box Flexibilidade Cognitiva. Be Relentless, Be Evoke. Vamos junto na jornada do Alta Performance. Em que momento, eu comentei isso nos dois boxes anteriores, em que momento surge a necessidade de ser aprendido flexibilidade cognitiva? E como eu coloquei no fórum de 2017, no Fórum Econômico de 2017, eles apontam como 2020 uma das habilidades mais exigidas seria a flexibilidade cognitiva. Não sei até que ponto realmente 2020 exige muito isso, mas eu tenho absoluta certeza que empresas desde 2015, 2014, empresas inovadoras, empresas de tecnologia, buscam realmente pessoas que têm essa habilidade de flexibilidade cognitiva. Se você olha qualquer empresa dos últimos anos que são inovadoras ou que buscam novas tecnologias, elas falam de flexibilidade cognitiva. Vem comigo, eu vou falar quando isso surge e bastante disso nesse box. Vem comigo e vamos junto. Talvez uma coisa comum à flexibilidade cognitiva é essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é o quanto ela se relaciona com outras disciplinas. E a transdisciplinaridade é o quanto algumas disciplinas têm que se juntar para criar uma terceira disciplina. Na década de 70, ali final da década de 70, início da década de 80, começam a surgir as inspirações e os grandes incentivos à educação. Talvez não fortemente no Brasil, mas no mundo isso é um incentivo muito grande. Se você observar as principais universidades como Stanford, MIT, Harvard, começam a abrir os seus campos para estudos e pesquisas, para outras áreas de estudos inovadoras, a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80. Talvez, claro, que com o advento da internet, isso facilitou para que as instituições de ensino começassem a abrir seus campos e permitir uma interação maior entre as pessoas. Então começam assim, a aparecer inúmeras propostas e modelos pedagógicos de aprendizado. Lembrando que ali na década de 60, década de 70, você começa a ter outras formas e outros métodos de ensinar pessoas. Group thinking, grupo disso, grupo daquilo, os métodos de brainstorm criados lá na década de 60, métodos participativos, colaborativos, o próprio design thinking na década final da década de 90. Todos esses métodos começam a invadir as escolas com o objetivo de criar grupos, né, e outros métodos. O que fortemente nós começamos a notar a partir do final dos anos 80, e é um dos principais motivos pelo qual o Evoke foi criado, é que a partir dos anos 80 e no início dos anos 90, há uma mudança muito grande no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Não só os métodos de educação mudaram, mas a forma com que as pessoas começam a trabalhar muda muito também. Até então, era muito comum, quando você fala de gestão 1.0 ou de gestão 2.0, as pessoas, de uma forma geral, trabalharem de forma isolada. As hierarquias, elas eram muito comuns. Você tinha as empresas bastante hierarquizadas e as pessoas, uma ou outra pessoa, tomando decisões sobre grupos, sobre áreas, uma pessoa definindo a criação ou não de um produto, como aquele produto iria para o mercado, se aquele produto iria de forma A ou de forma B. Porém, nós percebemos que houve uma entrada do cliente para dentro da empresa. As organizações perceberam que o cliente era um co-criador.
E no final dos anos 90, meio dos anos 90 em diante, o método de aprender, a forma com que as escolas aprendiam, foi a mesma forma com que as empresas começaram a aprender, de uma forma colaborativa. Que é quando você começa a entender uma presença muito maior de grupos. Ou seja, as pessoas não mais trabalham de formas isoladas. Se você olhar como que eram as mesas e a forma de trabalho das pessoas antes dos anos 90 e durante os anos 90, você vai perceber surgindo as workstations, né? E as workstations, elas começam a ter as paredes baixas, permitindo que as pessoas falassem umas com as outras. Você começa a perceber nos anos 2000 surgindo as stand-up desking, ou seja, as mesas em pé, onde as pessoas começam a trabalhar em pé. E agora, propriamente dito, no século XXI, as pessoas trabalhando em ambiente de coworking, ou seja, várias empresas ocupando o mesmo espaço físico. Não é mais agora o cliente indo na empresa, mas sim as empresas se encontrando num lugar comum e falando de clientes. E, então é um lugar onde clientes e empresas se relacionam. Então essas mudanças, né, essa nova forma, cria, claro, essa flexibilidade cognitiva. Muda os conceitos, os métodos, as metodologias, as abordagens, todas elas começam a mudar de uma outra forma, né? A forma que antes as organizações funcionavam, a forma antes com que as pessoas aprendiam, não é mais a forma com que hoje as pessoas aprendem, né? A própria descoberta do DNA, a forma como que o DNA chegou à sua solução final, né? É uma forma completamente diferente do esperado que um produto, um serviço ou um modelo fosse solucionado. Como hoje nós estamos vendo, né, a própria computação quântica, os equipamentos de IA, machine learning, realidade aumentada, todos esses produtos, esses serviços, como eles estão sendo divulgados e como eles estão sendo aplicados à escola. Você está vendo hoje que a realidade aumentada e a realidade virtual são produtos que estão sendo levados para as escolas, para acelerar a forma de aprender, para modificar a forma de aprender. Então, mais do que nunca, os modelos e os métodos que antes funcionavam muito bem, hoje eles não funcionam e hoje eles não atendem. Então, quando falamos de flexibilidade cognitiva, falamos também que a forma, até hoje, utilizada para aprender, não é uma forma que pode continuar a partir de agora. Não é uma forma colaborativa, né? Assim como o próprio método de aprendizado, ele vem sendo alvo de estudo. O próprio método de como as empresas produzem produtos e serviços vem sendo estudado. E o que aconteceu durante a pandemia do home office, eu acredito e tenho absoluta certeza que você também acredita, que o home office, que já era uma realidade, ele será reescrito de uma outra forma, se tornará uma realidade absoluta para o mundo todo, né? E dentro disso que eu estou falando, né, vamos só pegar alguns atores e sustentar tudo isso que eu falo. Vamos lembrar lá de Piaget, que eu falei há uns 4 blocos atrás, né? Então, Piaget aponta, né, algumas características, né? Piaget aponta 3 patamares crescentes de colaboração, né? Uma coisa chamada multidisciplinaridade, né? O que vem ser a isso, né? Quando você pega inúmeras disciplinas focadas em resolver um único problema. Então, isso é a multidisciplinaridade. Então, quando você pega disciplinas distintas olhando para um único problema. A própria interdisciplinaridade, né, que é o enriquecimento mútuo, né, de uma ou mais disciplinas na solução de problemas. E a transdisciplinaridade, que eu comentei em alguns outros momentos,
que essa junção de uma ou mais disciplinas gerando uma terceira disciplina. Então, o Evoque todo nada mais é do que um modelo totalmente transdisciplinar, porque você não vai encontrar em nenhum outro curso nenhuma disciplina chamada flexibilidade cognitiva, ou complexidade, ou relação com medo, ou visão de causa e efeito, ou gestão de equipes, não da forma com que é colocado no modelo do Evoque, porque o nosso objetivo é que você faça meu curso uma única vez e nunca mais volte, porque eu vou te dar todas as ferramentas para que você aprenda a fazer tudo sozinho, né? Então é um pouco do que é o pedágio, né, nas estradas. Eu não sei se você percebe, mas existe as caixinhas de pedágio e existe uma pessoa que fica vendendo tag. Então, quanto mais tag aquela pessoa vender, menos pessoas vão utilizar o pedágio no futuro. Todas elas vão usar o caixa automático. E a minha lógica mental é a mesma. Quanto mais pessoas fizerem o Evoque, menos pessoas irão fazer o Evoque no futuro. E as próprias pessoas que fizerem irão falar do Evoque para outras pessoas que irão ensinar outras pessoas. E essas outras pessoas ensinarão outras, ou seja, em um dado momento, esse método, esse modo de aprender será um modelo transdisciplinar. Né? Outra coisa, de acordo até com o Edgar Morin, que é um dos principais autores que nós falamos em complexidade, né? É preciso considerar fundamentalmente, ao falar de flexibilidade cognitiva e falar de como as pessoas aprendem cognoscente ou não, flexibilidade ou não, né? A natureza do complexo, né? As incertezas, as ambiguidades, a necessidade, neutralizando, né? Neutralizando a necessidade dessa racionalização, aquilo que eu já falei em outros blocos, os mutiladores. Então, essa necessidade, né, dessa busca de padronização, racionalização em tudo que se aprende, e estudos de caso que você tem sempre a resposta padronizada, vai fazer estudo de caso da Petrobras, vai chegar nessa resposta, vai fazer estudo de caso da Apple, chegando nessa resposta, da Google, chegando nessa resposta. É praticamente impossível, né, um estudo de caso chegar em uma resposta única. Então, não teria nem necessidade de chegar numa resposta única. O objetivo era chegar em uma discussão ampla, né? E o próprio Edgar Morin, ele discute, né, ele fala muito da transdisciplinaridade, e uma das coisas que ele mais critica é essa repartição ou compartimentalização do saber, né? Ele articula muito isso e fala que essa coisa tem que ser totalmente interligada, né? Que a mente humana, ela possui habilidade e característica de dominar tudo isso. Tanto é que quando eu ensino a disciplina de integração, os alunos passam por 10, 12 áreas de conhecimento e gestão de projeto em 6 aulas. Óbvio, né, que alguns desses alunos se sentem invadidos, se sentem pressionados, né, como se o mercado não invadisse, como se o mercado não pressionasse, como se o mercado não exigisse, né? Eu não faço nada muito além que o mercado exigiria das pessoas, mas eu entendo que hoje, dado a limitação da própria academia, o modelo acadêmico, cada vez menos a exigência tendo sobre um aluno, quando ele chega numa disciplina onde tem uma exigência um pouco maior, óbvio que ele fica se sentindo um pouquinho pressionado, e eu entendo isso e acho isso totalmente normal e não questiono essa posição dele, né? E eu acredito que o conhecimento, por fim, você tem que entender que seu conhecimento ou sua habilidade, ela deveria ser exatamente como se você tivesse ou no supermercado ou talvez numa biblioteca, para ser um pouquinho mais chique, né? Onde você tivesse aqueles inúmeros compartimentos, né? Onde tivesse inúmeros livros setorizados, separados por tempo, separado por assuntos, separado por tema, mas eles estivessem totalmente compartimentalizados ali. Mas à medida que você precisa de um conceito, você precisa de alguma coisa, você navegaria sobre aquele ambiente, pegando as coisas que você precisa
no local que você precisa, ou seja, está compartimentalizado na sua cabeça, mas quando você precisa, você não vai em um único compartimento e pega uma única coisa. Você se desloca pegando e fazendo uma montagem daquilo que você precisa, como se fosse um grande supermercado, que você fosse montar alguma coisa e você pegando um pouco de cada item para montar o resultado final. Então é dessa forma que eu gostaria de contextualizar e finalizar esse box com você, falando de como se daria essa forma de pensar, esse pensamento e essa análise da flexibilidade cognitiva em relação ao seu aprendizado, ok? Então é dessa forma que a gente fecha esse box, imaginando aí que você vai estar aprendendo técnicas e métodos de compartimentalização, ok? Lembre-se que a gente só estamos ainda no início dos boxes, mostrando para você principalmente a estrutura, como isso funciona. A partir de agora a gente começa a mostrar com um pouquinho mais de profundidade, ferramentas, técnicas, processos, estruturas, para que você vá se aprofundando. Nos boxes iniciais, sempre a mesma característica, fundamentação teórica, para que você saiba, aprenda e tenha bastante fundamentação, para que não seja as coisas simplesmente jogadas e você não sabe de onde vêm esses conceitos. Te espero no próximo box. Be Relentless, Be Woke. Vamos junto na jornada do Alta Performance. Fui.